Estamos de volta com o Jogo do Poder, hoje contando com a presença dos deputados Edson Santos, do PT, e Harold de Oliveira, do PSD. Há registro, deputado Edson Santos, um certo descontentamento na própria base do governo no Congresso em relação ao Palácio do Planalto. Isso foi, digamos, ficou claro em alguns momentos, em algumas votações importantes. Eu cito o exemplo da votação da MP dos Portos, em que houve dificuldade de ser aprovado, houve um confronto, inclusive, envolvendo a base do governo e o Planalto. A liderança do PMDB, enfim, partidos da base divergindo da posição do Planalto ostensivamente. A alegação é de que o governo não tem diálogo com o Congresso, diferentemente do que havia na época do presidente Lula. Não há um fórum de discussão, digamos, entre o Congresso e a base antes das votações, ou seja, os projetos não são apresentados, não são discutidos previamente e há um descontentamento crescente. Esse descontentamento parece que fica um pouco mais potencializado também pelas fragilidades econômicas, ou seja, como o país começa a ter certos problemas e tal, e o Congresso é muito sensível ao que acontece na rua. Se o governo está com aprovação muito alta e não há nenhum tipo de questionamento, também no Congresso não aparecem os questionamentos. Na medida que começa a haver questionamento nas ruas, esse contestamento também ocorre no Congresso. Como é que o senhor está vendo a relação entre Congresso e Planalto e até que ponto essas divergências podem comprometer a base? Olha, no que se refere à medida provisória dos portos, houve uma ampla negociação do governo com o Congresso Nacional. Uma coisa é negociar, outra coisa é aceitar os termos de determinadas negociações. O governo da presidente Dilma teve e tem a firme determinação de garantir competitividade à economia brasileira. Os portos são um elemento assim, essencial, que é por onde entram e saem 95% das mercadorias e dos produtos que circulam no Brasil, que o Brasil exporta para o exterior. Então, o objetivo da medida provisória foi exatamente garantir competitividade a esse segmento. É evidente que segmentos da sociedade, segmentos econômicos da sociedade, se articulam para garantir seus direitos ou privilégios já consolidados nos portos brasileiros. Eu acho que o grande problema, tirando o que se expressou na discussão da medida provisória dos portos, é que o governo não concordou, por exemplo, com a renovação das arrendamentos portuários. Exatamente. E qual é o argumento? Exatamente para garantir que os nossos portos eles sejam operados de forma competitiva. Que operaram lá o acordo na votação disseram que havia o entendimento de que poderia ser feito dessa forma. E agora a presidente Dilma veta quebrando o acordo. Teria havido quebra de acordo, o acordo permitiu a votação. Como é que o senhor vê esse tipo de acusação? O que houve, eu participei daquele processo longo de votação, o que houve foi uma tentativa legítima de líderes no Congresso de apresentarem emendas, inclusive uma emenda aglutinativa, que em nenhum momento eu fui informado de que havia concordância com o governo. Agora, as emendas foram introduzidas na medida provisória, inclusive de parlamentares do PT, e que foram vetadas, porque o governo tem um propósito nessa nova lei dos portos, exatamente, Ricardo, de sanar esse problema que os portos brasileiros têm de não garantir uma logística eficaz para a entrada e saída de mercadorias no Brasil. Harold, esse veto, ele realmente foi quebra de acordo? Ele pode complicar a relação, acirrar essas divergências com a base? O PSD, nós votamos de forma independente, votamos pró-Brasil. Nós achamos realmente que uma redução que seja de 6%, 7% dos custos, do custo Brasil para a exportação, tem um ministro, não tem vínculo nenhum. O ministro está lá por uma decisão pessoal da presidente com ele. Mas o governo, e porque ele é um competente. O PSD participa do governo. Não, se você acompanhar as votações, vai verificar que nós votamos muita coisa contrariamente. Tá? Isso
Não tenha dúvida disso. Tá? É verdade que o fato de ter lá um ministro, que está no ministério, inclusive, né, da micro e pequena empresa. Micro e pequena empresa. Que gera muito emprego no Brasil. Mas depois se instalar. Mas não me tira do assunto. Voltamos ao tema. Então, os portos, aliás, representam 6 a 7% do custo Brasil que nós chamamos. O grande custo Brasil está também nos aeroportos, está na armazenagem e está nas rodovias. Esse é o grande custo Brasil, está nisso aí, onde tem que ser feitos os investimentos. Essa medida provisória, além de desgastar as relações internas, na minha percepção, Com a base? internas com todos os partidos, né? Além de desgastar, isso é normal, é do processo democrático, também desgastou o Congresso como um todo. Por quê? Porque ela foi votada na última hora e o Senado votou em algumas horas, num acordo absurdo, desgastando usurpando, inclusive a nação. O presidente Renan Calheiros que não voltaria a votar nenhuma medida provisória com esse tempo exíguo, tanto que não votou aquela da energia elétrica, que exonerava a redução da exoneração da energia elétrica. Então, é verdade isso aí. Então, desgastou. Eu acredito que esse veto, referente à renovação, que era o ponto crítico dessas negociações todas, esse veto, ele vai criar ainda mais problema internamente, porque ele vai Pode ser derrubado? Aí acho um pouco mais difícil, como eu te falei, nós temos a capitania hereditária nos portos brasileiros. Esse dispositivo que querem introduzir, inclusive, nós apoiamos a MP, viu? Do Piauí, se não me engano. Viu, Ricardo? Nós apoiamos a privatização sempre. Ok, eu vou fazer um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto com o Jogo do Poder pela rede CNT.